Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pelo preparatório Paz o Enem. A aula de hoje, corrente elétrica, né? Vamos responder questões aí sobre corrente elétrica, né? E comentar o conteúdo, né, de física, né, sobre corrente elétrica e os outros, né, que possam estar dentro dessas questões, tá certo? Que envolva esse conteúdo, né? Que já entra aí na parte da elerodinâmica. Tá ok? Então fica ligadinho, papel, caneta, faça as anotações aí, ok? E respondam junto comigo, né? Porque isso aqui é para ajudá-los, né, a passar nesses vestibulares, né? Que é o vestibular da UEMA, que é a prova do Enem, e nos outros vestibulares aí que você possa fazer pelo Brasil afora. Tá ok? Então vamos lá para a questão 1. Então a questão 1 diz o seguinte, né? O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto, né, até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência ela varia de 1000 ohms, né, quando a pele está molhada, até 100.000 ohms, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Então tem aí as opções, letra A, 1,2 miliamperes, letra B 120 miliamperes, letra C 8,3 miliamperes, letra D 833 amperes e letra E 120 quiloamperes, certo? Então vamos lá. Então aqui nós vamos envolver duas situaçõezinhas bem simples, certo? A primeira é a própria corrente elétrica, né? Então vamos lá na essência o que é corrente elétrica, ok? Corrente elétrica, ele nasce graças à passagem de portadores de carga elétrica pelos condutores, ok? De forma organizada. Então vamos pensar aqui o seguinte. Então nós temos aqui um condutor, certo? Um condutor, ele já é caracterizado como condutor elétrico, porque ele tem uma grande quantidade de portadores de cargas elétricas livres, certo? Tem grande quantidade de elétrons livres. Então isso é um condutor. Então quando falar em condutor, você já sabe que tem grande quantidade de elétrons livres, tá certo? E esses elétrons livres, eles estão aí neste condutor, né? Então esses elétrons estão aqui no condutor e eles se movimentam de forma aleatória, certo? Eles se movimentam de forma aleatória. Quando eles se movimentam de forma aleatória, a gente diz, né, na física, que esse condutor ele está em equilíbrio eletrostático. Está se movimentando, né, de forma aleatória, está em equilíbrio eletrostático. Então, neste momento, ele não exerce nenhum perigo, ele não dá choque. Só que existe uma condição que vai fazer com que esse condutor, né, ele faça com que os seus elétrons livres entrem em um movimento ordenado. Pronto. Entre em um movimento ordenado. Então, esse fluxo ordenado desses elétrons, certo? Que vai gerar o que nós chamamos de corrente elétrica. Só que isso não acontece sozinho, espontaneamente. Ele precisa de um estímulo para que isso aconteça, certo? E esse estímulo é justamente o que nós chamamos de diferença de potencial, ou seja, ele precisa de uma DDP, de uma tensão, para que isso ocorra, certo?
Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma queda d'água, uma cachoeira, para entender melhor. Quais são as condições para que se tenha uma cachoeira? Primeiro, tem que ter água, certo? Então nós podemos fazer essa comparação da água com os elétrons. Segundo, tem que ter uma queda, tem que ter um desnível, uma diferença de altura, para poder a gente ter o fluxo da água correndo em apenas um sentido. Que sentido é esse? De cima para baixo, certo? Para que se tenha corrente elétrica, vai ser a mesma coisa. Eu tenho aqui os elétrons, eu tenho que ter uma diferença de potencial. Eu tenho que ter um potencial lá em cima e outro lá embaixo, para poder ter esse fluxo desses elétrons. Então isso é que vai caracterizar, certo, o nascimento da corrente elétrica. Tá ok? Só que tem um porém. A corrente elétrica, ele é um efeito, vetorialmente falando, ele é um efeito que ele nasce, né, o sentido dela é o contrário a esse fluxo desses elétrons. É o seguinte, esses elétrons eles estão fluindo em um sentido. Então, a corrente elétrica ela é fisicamente, né, adotada como sentido contrário a esse fluxo de elétrons. Ok? Nós calculamos a corrente elétrica como o quê? Delta Q sobre delta T, corrente elétrica. É a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo, né, o tempo em que ele vai fazer esse fluxo, certo? E a unidade é o ampere, certo? Representado pela letra A. Certinho? Ainda voltando aos condutores, existem alguns condutores que eles vão facilitar a passagem dessa corrente elétrica e outros que vão dificultar, mesmo sendo condutores. Isso é uma característica do material. Tem materiais que facilitam a passagem da corrente elétrica, tem outros que já não facilitam nem tanto assim, certo? Por exemplo, nós temos o cobre e o ouro, por exemplo. Nós utilizamos o cobre, mas o ouro tem uma facilidade maior de passagem de corrente elétrica. Ou seja, ele conduz mais do que o cobre, mas o cobre também é um ótimo condutor, tá certo? Então nós temos dois condutores ótimos, certo? Só que o ouro é melhor do que o cobre. Isso é só um exemplo. Isso por quê? Porque o cobre ele tem uma resistência à passagem da corrente elétrica maior do que o ouro, certo? Então, uma segunda característica que a gente tem que levar em consideração é a resistência que nós utilizamos nessa questão, certo? A resistência, ele é a DDP sobre a corrente, né? A tensão sobre a corrente, tá certo? Então, são as informações que a gente precisa para essa questão. Voltando para a questão, e o seguinte, né? Fala sobre o choque elétrico. O choque elétrico ele tem essas consequências, né, no corpo humano. Vai aí de uma sensação, né, quase imperceptível até a morte, certo? E tem ali uma diferença, olha só, uma diferença que ele fala entre um corpo humano de pele molhada e um corpo humano totalmente seco. A resistência, ela varia muito. O corpo humano, quando está molhado, a resistência é só de 1000, vai lá para baixo. Ou seja, a quantidade de corrente elétrica que vai passar é muito grande. Quando o corpo está seco, né, pele seca, a resistência vai lá para cima. Então a quantidade de corrente elétrica que vai passar é menor. Então uma pessoa descalça, lavando a casa, molhou os pés e acidentalmente pisou num fio desencapado. Sofreu uma descarga elétrica de tensão de 120 volts. Então a tensão, que é a DDP, 120 volts. Certo? Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Passou pelo corpo, então a resistência que nós vamos utilizar é a resistência de 1000 ohms. Ok? Então, nós sabemos o quê? Que resistência é DDP sobre corrente
Certo? Trabalhando mais um pouquinho nessa equação, então corrente é o quê? É DDP sobre resistência. Olha só, corrente elétrica é a variação da carga, né, a quantidade de carga pelo tempo, ou corrente elétrica é DDP sobre a resistência, certo? Então a corrente vai ser o quê? Ó? A DDP é de 120 volts e a resistência é de 1000. Então a corrente vai ser o quê? Ó, 0 com 0, mais um 0 aqui, a vírgula vem para cá, não é? Se eu tirar mais um 0, a vírgula corre para cá para frente, ó. Então vai ficar quanto? Vai ficar 0,12 amperes. Aí você vai na opção e não tem, né? Tem 1,2, 120 miliamperes, né? Se a gente for pegar só a casa dos amperes, nós temos 8,3 amperes e 8,33 amperes, tá certo? Mas é o seguinte, ó, se eu voltar a 3 casas, é o mesmo que eu multiplicar por 10 a menos 3. Então isso é igual ao quê? Ó? Isso é igual a 120 vezes 10 a menos 3 amperes, que é o mesmo que 120 miliamperes. Só lembrar, ó. 10 a menos 3 é mili, 10 a menos 6 é micro, e 10 a menos 9 é nano, certo? Ok? São aqueles prefixozinhos que a gente utiliza. Então a resposta 120 é letra B, não é isso? Resposta letra B. Então a primeira questão foi vencida aí, né? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte, ó. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que este notebook pode ser usado antes que ele descarregue completamente é, letra A, 24,4 minutos, letra B, 36,7 minutos, letra E, 132 minutos, letra D, 333 minutos e letra E, 528 minutos, ok? Então eu vou apagar aqui esse lado, para poder a gente responder aqui a questão 2, né? Vamos lá. Bom, então nós temos aqui algumas informações, ok? Aqui referentes a essa bateria, né? Por exemplo, ele diz ali, ó, que nós temos 4.400, né? 4.400 miliampere-hora. Miliampere-hora. Ok? Miliampere-hora. Certinho? Então essa é uma informação que a gente pode tirar. Além, não é, da corrente elétrica ali, ó. Essa corrente elétrica de 2 amperes. Certo? Bom, então com isso nós podemos definir o seguinte, a quantidade de carga elétrica, por exemplo, que vai passar aí que vai ser disponibilizada por essa bateria, levando em consideração que ela tem ali essa informação do 4.400 miliampere-hora, né? Então é o seguinte, ó, quantidade de carga é o quê? É corrente vezes o tempo. Por quê? Corrente não é quantidade de carga sobre o tempo, nós estamos só manipulando, né? Então, de onde que vem isso? Ó, corrente é carga por tempo, não é isso? Fazendo meio pelos extremos, então a quantidade de carga, que é o que nós queremos saber, é, no caso aí, corrente vezes o tempo. Então, a gente precisa saber essa quantidade de carga justamente para saber o tempo, né? Levando em consideração os 2 amperes, né, que ele vai utilizar. Certinho? Então essa quantidade de carga vai ser o quê? Ó?
eu tenho 4.400 miliamperes. Ora, olha só. Isso bem aqui, ó, é corrente. Isso bem aqui é tempo. Corrente vezes tempo, corrente vezes tempo. Ou seja, isso aqui é a quantidade de carga que essa bateria ela vai entregar. Certo? Então eu posso substituir bem aqui, ó. Eu vou só, na verdade, eu vou só abrir mais isso aqui, né, para saber em valores absolutos que valor é esse, né? Então eu tenho 4.400, o mili, olha só, mili é 10 a menos 3, então aqui, ó, 10 a menos 3, certo? E o tempo, no caso aqui vai ser, a gente vai fazer isso para 1 hora, certo? Vai fazer para 1 hora. Então 1 hora tem 60 minutos, certo? 60 minutos. Então vamos ver o quanto que ele vai fazer por minuto, certo? Então o que? Vai ser o quê? 440, quer dizer, 4.400, 10 a menos 3, 60. Olha aqui, ó. A gente pode fazer assim, né? Como é 10 a menos 3, ó, tira um zero aqui, tira esse zero aqui, tira esse zero, para poder cortar com esse 10 a menos 3. É o mesmo que dividir por 1.000, então eu estou tirando os 3 zeros de cima do 1.000. Então vai sobrar 44 vezes 6. Vamos fazer a continha, né? Não tem jeito. Ó. 44 vezes 6. Ó. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 4, 24, com 2, 26. Então essa quantidade de carga é de 264, não é? 264 ampere a cada minuto. Pronto. Então, essa é a quantidade de carga que ele vai dar por minuto. Tá certo? Bom, eu vou pegar essa informação e vou colocar aqui, ó, na equação agora da corrente elétrica. Só que o tempo que eu vou utilizar é o tempo de 2 minutos. Porque eu já estou utilizando aí essa quantidade de carga para a bateria, né, com o aparelho, com o computador portátil. Né? Então, a corrente é de 2 amperes, desculpa, né, não é 2 minutos, é 2 amperes. Então eu vou ver aqui qual é o tempo. Né? Então, o tempo, que é o que a gente quer saber, é o que? É a quantidade de carga sobre a corrente. Tá ok? Vou apagar aqui esse lado. Então esse tempo, ele vai ser, ó, a quantidade de carga é 264 amperes por minuto. Né? Ampere, vou até colocar aqui a unidade aqui, ó, ampere por minuto, e a corrente é de 2 amperes. Então vocês vão perceber o seguinte, ó, as unidades aqui vão embora, vai ficar 264 dividido por 2. Então o tempo vai ser o quê? Ó? 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então, dá um total de 132 minutos. Resposta lá na letra C, não é isso? Lá na letra C. Então, utilizamos aqui a carga para poder encontrar, né? Quer dizer, só abrimos a informação que ele traz na bateria, né? Para poder saber aqui em quantos minutos nós temos essa quantidade de carga, colocamos na equação da corrente elétrica e nós encontramos o valor de 132 minutos. Ou seja, essa bateria ela vai conseguir alimentar esse computador, né, que utiliza essa corrente de 2 amperes em 132 minutos. Percebam que é bem simples, tá ok? Tem que ficar ligado só nessas questões matemáticas e naqueles prefixos índices, né? O mili, o micro, o nano, entre outras coisas. Tá ok? Bom, então, esses foram os 2 exercícios que a gente conseguiu fazer sobre corrente elétrica, tá certo?
e estudem, né, mais aí sobre esse conteúdo, porque é conteúdo batido aí na prova do Enem e da UEMA, ok? Então, com essa questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, né? Aqui pelo preparatório, mais o Enem, certo? A aula de Física de hoje nós vamos falar sobre resistores, né? Então vamos entender aí os resistores dentro do componente curricular de Física, tá ok? Então, o rito de toda a aula, né? Nós vamos responder as questões e dentro das questões nós vamos fazer o comentário sobre o conteúdo, certo? Uma vez que esses conteúdos que foram aqui selecionados são conteúdos mais recorrentes nessas provas, na prova da UEMA, né, do PAS UEMA, e também na prova do Enem, tá ok? Então fica ligadinho, papel, caneta, faça suas anotações, certo? De todas as dicas, né, de todo o conteúdo que vai ser falado aqui, tá certo? Então vamos para a primeira questão, né, que é a questão da UEMA, que diz o seguinte: a charge ao lado está representando três grandezas físicas, né, três grandezas elétricas da física. A diferença de potencial elétrico, dada em volt, a intensidade da corrente elétrica, né, dada em ampere, e a resistência elétrica, né, que é dada em ohm. Certo? Analise a representação para responder à questão. Tendo em vista as grandezas elétricas da física, né, a interpretação adequada para a charge é a seguinte, né, isso dando continuidade. Então, letra A. A corrente elétrica flui livremente no interior de um condutor ohmico quando submetida a uma diferença de potencial. Letra B. A resistência elétrica opõe-se à passagem de corrente elétrica quando submetida a uma diferença de potencial. Letra C. As grandezas físicas, diferença de potencial, potência e corrente elétrica, não se relacionam entre si. Letra D. O amperímetro, né, pode substituir na imagem, né, o ohm, ok? Para determinar a resistência entre o amperímetro e o ohmímetro, né? Basicamente se fala a letra D. E a letra E, as grandezas físicas representadas estabelecem a segunda lei de Ohm, ok? Então vamos lá. Então a questão fala sobre resistores, certo? Então vamos entender o que são esses resistores. Então na questão ele traz aí três grandezas físicas, né? A primeira é a diferença de potencial, que a gente chama de DDP. Essa DDP, certo? Nós podemos representar pela letra U, que é essa diferença de potencial, cuja unidade é o volt, certo? Representado pela letra V maiúscula, certo? Então essa é a diferença de potencial. Nós chamamos isso aqui também de tensão, ok? Então essa é a tensão. A segunda grandeza em que ele está falando é a corrente elétrica, certo? Corrente elétrica representada pela letra I. Essa corrente elétrica, a unidade é o ampere, representado pela letra A maiúscula. A questão já fala sobre isso, né? E a terceira grandeza é a resistência. Essa resistência que é representado, certo? A sua unidade é representada por este símbolo, ok? Que é o ohm, né? O-H-M, ohm, como traz aí na questão. Então, tá aqui as grandezas e suas unidades, tá ok? Que é o volt para a DDP, o ampere para a corrente elétrica e o ohm para a resistência, certo? Nos resistores, para os resistores, né, primeiro a gente tem que entender qual é o papel de um resistor, certo? O resistor, o nome já é bem sugestivo, né? Ele vai resistir, ele vai se opor à passagem de corrente elétrica em determinados condutores, certo? Então ele vai resistir à passagem da corrente elétrica nos condutores, certo? Então essa passagem de corrente elétrica, ela não é livre, entendeu? Ela não é livre, ela
dentro dos condutores, isso vai gerar uma resistência. Você consegue ver aí pela imagem da questão, certo? Se você analisar a imagem da questão, né, a charge em que a questão está falando, nós temos o seguinte, nós temos aí o amperímetro, esse amperímetro, se a gente for aqui para as unidades, é a unidade de corrente elétrica, tentando passar, ok? Mas tem o ohm, né, o ohmímetro, que está ali limitando a passagem, né, da corrente elétrica. O ohm é a resistência, certo? E quem está empurrando? Quem está empurrando é o volt. Esse volt que representa a DDP, a diferença de potencial. Está representado ali pela tensão, tá ok? Então, para que ocorra um fluxo de portadores de cargas elétricas, isso nós já falamos em aulas anteriores, para que isso ocorra, a gente precisa de um desnível. Esse desnível é dado pela diferença de potencial. A gente precisa, não é? Os condutores precisam que tenha uma diferença de potencial. Tendo essa diferença de potencial, ok? Nós vamos ter o fluxo de portadores de cargas elétricas, ou seja, nós temos o nascimento da corrente elétrica, tá certo? Só que o material, né, que é o condutor, ele também tem as suas características internas. E essas características internas do material, elas vão fazer com que esses portadores de carga elétrica, eles não façam esse fluxo livremente, certo? Não é facilitado isso a eles. Eles vão, né, essas condições internas dos condutores, eles vão gerar ali uma resistência, uma oposição à passagem desses portadores de cargas elétricas, certo? Ou seja, o resistor, ele serve para dificultar, né? Quando a gente fala de resistor, é resistência, e isso serve para dificultar a passagem da corrente elétrica, tá ok? E com isso nós temos, né, utilizando aqui essas grandezas, nós podemos falar, por exemplo, da primeira lei de Ohm, certo? Então a primeira lei de Ohm, que vai falar sobre os resistores ôhmicos, é dado por esta relação, ó, que é a DDP vai ser igual ao produto da resistência vezes a corrente, ó. U é igual a R vezes I, certo? Então, a DDP, que é dada em volts, vai ser igual ao produto da resistência pela corrente elétrica, tá ok? Isso quer dizer o seguinte, que quanto maior, isso para uma mesma DDP, quanto maior a passagem de corrente elétrica, menor é a resistência. Perceba que são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a resistência para uma mesma DDP, eu tenho aqui uma quantidade de corrente elétrica bem pequena passando. Tá certo? Então, corrente e resistência aqui são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se eu aumento uma, com certeza a outra vai ter que baixar, certo? E isso dentro do nosso fenômeno físico que nós estamos analisando para a questão, certo? Dentro, né, obedecendo aqui a primeira lei de Ohm. Então, analisando as opções, nós vamos ter o seguinte, por exemplo, a letra A, ela fala o seguinte, ó, a corrente elétrica flui livremente no interior de um condutor ôhmico, quando submetida a uma diferença de potencial. Ela não flui livremente, porque nós temos a resistência. A resistência é justamente para fazer com que essa corrente ela não flua livremente, certo? Condições internas dos condutores vai fazer uma oposição à passagem dessa corrente elétrica, tá certo? Olha só a letra B. A resistência elétrica opõe-se à passagem de corrente elétrica quando submetida a uma diferença de potencial. Então, a resposta correta da questão, sem medo de errar, é a letra B, certo? A resistência elétrica, ela vai se opor à passagem da corrente elétrica, certo? É não deixar com que a corrente elétrica passe, certo? Então, ela vai fazer esse papel, é dificultar a vida da corrente elétrica. E isso tem algumas consequências, certo? Uma consequência muito conhecida é o que nós chamamos de efeito Joule. Esse efeito Joule, ou efeito Joule, né, certo? Esse efeito, ele faz com que, quando uma corrente elétrica passe por um condutor, esse condutor, dependendo dele, ele vai se aquecer.
Aí nós temos alguns materiais, alguns eletrodomésticos dentro das nossas casas que a gente utiliza o efeito Joule, certo? Por exemplo, o ferro de passar roupa, certo? A gente liga na tomada e ele se aquece. Ele se aquece por quê? Porque embaixo, né, daquela prancha, que é aquilo que entra em contato com o tecido, ali dentro tem um emaranhado de fios desencapados, e no momento em que a corrente elétrica passa por esses fios, certo? Aquele fio vai se opor à passagem da corrente elétrica e ele vai se aquecer, certo? Ele vai se aquecer. Então ele funciona desta forma, ele se aquece desse jeito, certo? Um outro exemplo são as lâmpadas incandescentes. São aquelas lâmpadas de luz amarela, certo? Lâmpada que é chamada de lâmpada quente, de luz quente, certo? Por quê? Dentro dessa lâmpada incandescente tem um filamento de tungstênio, certo? O filamento de um material especial. No momento em que a corrente elétrica passa por esse materialzinho especial, por esse metalzinho especial, certo? Vai gerar um efeito Joule, que é o efeito aí de oposição à passagem dessa corrente elétrica, vai fazer com que aquele filamento se aqueça. Só que no momento que ele se aquece ao rubro. O que quer dizer isso? Ele se aquece gerando uma luz, certo? Uma luz que fica ali na escala do amarelo para o laranja, certo? Então, o aquecimento daquele fio pela passagem da corrente elétrica gera calor e gera luz. Por isso que é chamado de luz quente, porque gera calor também. Tá ok? E tem outros exemplos, né? Vocês podem procurar dentro da casa de vocês os materiais que se aquecem quando a gente coloca, né, na tomada, por exemplo. Tá certo? Todos eles funcionam à base de resistores, né? À base da resistência elétrica ou do efeito que nós chamamos de efeito Joule. Tá certo? Bom, então a primeira questão vencida, né? Vamos para a segunda questão. A questão 2 diz o seguinte, uma questão do Enem, né? Cientistas da universidade, né, essa universidade de New South, lá na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e os comprimentos de alguns fios construídos, certo? Respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias. Uma aproximação confirmada pelo estudo. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são. Aí nós temos aí as opções, né? A, B, C, D e E, tá certo? Então vamos pegar a tabelinha. Essa tabelinha que é importante para a gente aqui. Então vamos aqui para a questão 2. Percebam o seguinte. Na questão 1 nós falamos a primeira lei de Ohm. Nós temos DDP, resistência e corrente. Na questão 2 nós já estamos falando de área, né, do fio, área, comprimento e resistência elétrica, certo? Então só a resistência que se mantém, mas nós temos área e comprimento, que não foi falado lá na primeira lei. Isso porque para a segunda questão nós vamos trabalhar com a segunda lei de Ohm, ok? Então a segunda lei de Ohm, ele vai levar em consideração outras características do material, certo? Onde ele diz o seguinte, que a resistência, certo? Ela é diretamente proporcional ao comprimento L, ok? Ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência, certo? Ou quanto menor o comprimento, menor a resistência. A resistência aqui, é inversamente proporcional à área. O que quer dizer isso? Quanto menor for essa área da seção transversal de um fio, por exemplo, quanto menor a área, maior a resistência. E quanto menor essa área, quer dizer, quanto maior essa área, menor a resistência. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Eu aumento uma e diminuo a outra. Certo? Então nós podemos dizer o seguinte, que essa resistência, ela é, ao mesmo tempo, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área.
Só que eu preciso de uma lei, de uma regrazinha. Preciso de uma igualdade. Então nós podemos dizer o seguinte, que essa resistência vai ser igual ó, a esta constante, que é a constante ρ, chamada de resistividade. Essa resistividade é uma característica do material. Isso por quê? Porque materiais diferentes são utilizados, certo? Para essa questão da resistência. Por exemplo, os fios. Nós temos fio de cobre, nós temos o fio de alumínio, nós temos o fio de ouro, o fio de prata, certo? Todos eles vão passar corrente elétrica. Só que tem uns que têm mais facilidade para passar de corrente elétrica do que outros. Ou seja, são melhores condutores. Se são melhores condutores, é porque apresentam menor resistência à passagem da corrente elétrica. Certo? Então nós temos essas diferenças de materiais. Então nós estamos levando em consideração aqui a diferença do material. Nós estamos falando aqui de cada material especificadamente. Então, material, comprimento e área. Então nós temos aqui a segunda lei de Ohm. Então está aqui a segunda lei de Ohm. É justamente ela que nós vamos utilizar para a segunda questão. Por exemplo, o fio 1. Ó. Fio 1. O fio 1, utilizando a segunda lei, nós vamos ter o seguinte. Ó. Resistência vai ser igual a resistividade elétrica, né? Resistência 1, chamar de R1. Comprimento. O comprimento é 312. E a área é 9. Pronto. E a área é 9. Certo? O fio 2. Mas é aqui do lado. Fio 2, vamos lá. R2 vai ser igual a resistividade, o comprimento 47 e a área é 4. Certo? O fio 3. Então, o fio 3, vamos lá. Então vai ficar R3, a resistividade, o comprimento é 54, né, e a área é 2. E o fio 4, vou fazer bem aqui embaixo, vai dar, ó, R4, vai ser, ó, resistividade, o comprimento é 106 e a área é 1, certo? E a área é 1. O que é que nós temos que fazer? A gente vai ter que fazer essas divisões, uma vez que essa resistência, essa resistividade, ele conta que é a mesma. Se é a mesma, eu posso dizer que é 1, por exemplo. Então eu posso considerar, né, para a questão, essa resistividade igual a 1. Pronto, para facilitar a minha vida. Certo? Para facilitar a minha vida. Então eu vou fazer, ó, 312 dividido por 9. Vamos ver quanto é que dá. Ó. Então R1 vai ser igual a 1 vezes 312 dividido por 9. Vou fazer bem aqui do lado. Ó. 312 dividido por 9. Né? 31 dividido por 9. 31 dividido por 9, então eu tenho que pegar um número que seja, né, multiplicado por 9, que seja menor do que 31. É o próprio 3. Ó. 3 vezes 9, 27. Para 31 fica 4. 42 dividido por 9. 42 dividido por 9 vai dar o próprio 4, né? 4 vezes 9 dá 36. Para 42, fica faltando 6, não é isso? Então, vai dar 60, aqui vai dar o próprio 6 e a gente vai ficar com um número aí aproximadamente, né? Igual a 34,6. Né? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 34,6. Certo? Aqui nós vamos fazer 47 dividido por 4. Certo? 47 dividido por 4. 4 por 4 vai dar 1. 7 dividido por 4, né, também dá 1, não é? Só que aqui sobram 3, ó. É isso? Sobram 3.
Então vai dar 30 dividido por 4, vai dar 7, né? Porque 7 vezes 4 é 28, certo? Para 30 fica faltando 2, né? Então 20 dividido por 4 dá 5. Então dá 11,75. Então R2 dá 11,75, ok? O R3 dá 54 dividido por 2, ó. Aqui vai dar 2, vai sobrar 1, 14 por 2 dá 7, vai dar 27. E o último dá o próprio 106, tá ok? Então eu já sei, por exemplo, né, que eu já vou ter uma ordem de grandeza aí, dependendo das resistências, tá ok? Então vocês analisam a questão e vejam qual é a questão correta, né? Então com isso finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Almeida, sejam bem-vindos aí à plataforma Gonçalves Dias e também a mais uma aula do nosso preparatório do PAIS/OEMA Enem. Hoje na nossa aula de Biologia nós vamos trabalhar replicação e transcrição. A gente vai revisar aqui esse conteúdo, tá? Respondendo algumas questões. Vocês já de cara já percebem que essas questões eles colocam ali um texto enorme para poder você perder a linha de raciocínio ou até mesmo te matar no cansaço. Então, você, aluno da plataforma Gonçalves Dias, não vai ficar cansado, vai entender o que está dizendo cada uma dessas questões e vai conseguir acertar cada uma delas, tá? Vamos aqui para a nossa primeira questão, que diz o seguinte, olha só. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e o seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice, por Watson e Crick, que foi confirmado, sem sombra de dúvidas, que o DNA é o material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Michelson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, vamos aqui para o nosso comando da questão. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Michelson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula, levaria à conclusão de que, ou seja, ele quer saber qual é o modelo de replicação que eles conseguiram descobrir, tá? Letra A, diz que a maneira como a molécula de DNA se replica é o quê? A replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Letra B, a replicação do DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizada e parentais em cada uma das fitas. A letra C diz que a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. A letra D diz que a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental. E a última aqui, a letra E, fala que a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Pessoal, para a gente entender qual é o modelo de replicação do DNA, ou seja, como é que o DNA ele é duplicado,
a gente tem que lembrar um pouquinho aqui da estrutura do material genético. Vamos lá. Nós temos aqui a fita de DNA, que ela é representada por uma dupla hélice. Como assim dupla hélice? Nós temos aqui, ó, duas fitas, né, que se entrelaçam formando uma hélice, tá? É como se eu tivesse uma escada e o corrimão dessa escada fosse as fitas, né, os corrimãos. E os degraus são representados pela união entre as bases nitrogenadas. Então, a cada fita de DNA, se eu pegar ela aqui e desenrolar, eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu tenho uma fita aqui, essa fita, eu tenho repetições. Que repetições são essas? Eu tenho moléculas que se repetem. Então, a gente diz que o DNA, o material genético, ele é um polímero, porque ele é formado por várias subunidades que se repetem. Por quê? Como é o nome dessas subunidades? Nós chamamos de nucleotídeos, tá? Cada nucleotídeo, ele se liga um ao outro. Olha aqui, ó. O que é um nucleotídeo? Ele é formado por uma base nitrogenada que fica localizada aqui no meio, ó. Vou pegar só essa aqui, ó. Só esse primeiro nucleotídeo. Então, eu tenho aqui uma base nitrogenada. Eu tenho um açúcar de 5 carbonos. Ó, cada arestazinha dessa aqui eu tenho um carbono, tá? E eu tenho um agrupamento fosfato. Então, base nitrogenada, açúcar e fosfato. E vocês vão perceber que se repete, ó, que uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Repete de novo aqui, ó. Base nitrogenada, açúcar, fosfato. Base, açúcar, fosfato. E a mesma coisa acontece na outra fita. Olha ali, ó. Base, açúcar, fosfato. Perceberam? Então, como essa molécula ela se repete, a gente diz que essas fitas aqui, ó, elas são chamadas de polímero, porque ele é formado pela repetição dos monômeros, tá? O monômero da molécula de DNA é chamado de nucleotídeo, tá? Anote aí, nucleotídeo. Cada nucleotídeo tem 3 porções. Uma base nitrogenada, um açúcar contendo 5 carbonos e um fosfato. Isso acontece tanto para o DNA quanto para o RNA, tá? Nós temos algumas diferenças, mas eu não vou colocar sobre essas diferenças entre DNA e RNA agora não, tá? A gente está falando da estrutura do DNA. O açúcar de 5 carbonos que está presente nesse nucleotídeo aqui, ele é chamado de desoxirribose. Desoxi, escreve-se desoxi, né, com X, desoxirribose, tá? Então, por isso que a sigla é DNA. O que significa DNA? Anote aí, bem devagarzinho, fala bem devagarzinho para poder você não errar. Ácido desoxirribonucleotídico. Tá? Ok? Eu vou novamente. Ácido desoxirribonucleotídico. Então, esse é o significado da sigla DNA, que é o material genético, ou seja, é nessa molécula que nós temos o armazenamento das informações hereditárias, tá? Das nossas características genéticas. Agora, pessoal, vamos para a nossa questão. Como é que essa molécula ela sofre a replicação? Vamos lá. O Edwin Chargaff, né, existe uma chamada regra de Chargaff, que ele diz que na molécula de DNA, a quantidade de timina é igual à quantidade de adenina. Porque ele está falando aqui das bases nitrogenadas. Nós temos 4 no DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. Ele diz o quê? Que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. E a quantidade de citosina é igual à quantidade de guanina. Então, essa regra ela me permite dizer que a adenina só se liga com timina, na molécula de DNA. E citosina só se liga com guanina, como vocês podem observar aqui na nossa figura. Por que que a adenina só se liga com timina? Olha aqui bem com calma para a ligação entre a adenina, tá? Entre a adenina e timina. Vocês perceberam que tem essas duas ligações aqui? São interações bem fraquinhas, tá, gente? Nós chamamos de pontes de hidrogênio, tá?
ponte de hidrogênio, ela acontece entre... Essas pontes de hidrogênio são ligações fracas que ocorrem entre o átomo de hidrogênio com outros átomos que são mais eletronegativos do que ele. Que no caso a gente pode mencionar o flúor, o nitrogênio, o oxigênio, tá? Então, esses elementos, eles promovem essas interações fracas com o hidrogênio, que nós chamamos de pontes de hidrogênio, tá? Então, nós temos aqui a adenina e timina, forma duas pontes de hidrogênio. É como se a adenina e timina se encaixassem como duas peças de quebra-cabeça, tá? Perfeitamente. Não tem como a adenina se ligar com guanina. Por quê? Porque guanina produz 3 pontes de hidrogênio. A adenina só produz 2. Então, o encaixe não dá. Então, a guanina só se liga com citosina, porque entre guanina e citosina formam 3 pontos de hidrogênio, tá? E aí, essa foi a regra de Chargaff. Agora, falando do modelo de replicação. Eu tenho aqui 3 modelos de replicação. Eles não sabiam, na época em que descobriram a estrutura do DNA, eles não entendiam como é que o DNA se duplicava, ou seja, como é que ele se replicava. Então, eles criaram 3 ideias para falar sobre a replicação de DNA. Uns diziam que o DNA ele se replica de maneira semiconservativa. Outros diziam que o DNA ele se replica de maneira conservativa. E outros falavam que a molécula de DNA ela sofria duplicação de forma dispersiva. Olhando pela imagem, dá para vocês entenderem mais ou menos o que é cada modelo desse. Eu vou começar aqui pela hipótese dispersiva. Então, na hipótese dispersiva, acreditava-se que o DNA, olha só, as fitas de DNA duplicadas, as fitas filhas, né, elas tinham um pedacinho, né, pequenos pedaços da fita mãe, da primeira fita que foi originada. Então, essa fita aqui ó, sofreu duplicação, produziu 2 fitas filhas. Nessa fita filha, de acordo com a hipótese dispersiva, ela teria pedacinhos da fita mãe. Esses pedacinhos azuis aqui vieram da fita mãe. Esse é o modelo dispersivo, tá? O modelo conservativo, ele diz que é diferente, diz que o DNA não se replica dessa forma, de forma dispersiva, e sim conservativo. Ou seja, eu tenho uma fita mãe aqui, ó, e ela produzindo 2 cópias. Uma das fitas filhas, seria totalmente formada por fitas antigas, tá? Ó, a fita antiga é essa daqui, ó. Então, ela foi utilizada como molde para produzir 2 fitas filhas. Só que uma das fitas teria totalmente conservado a estrutura da fita antiga. E a outra fita seria totalmente formada por fitas novas, que está sendo representado pela cor vermelha, tá? E a hipótese semiconservativa diz que não. Diz que nas 2 fitas filhas, eu tenho uma fita vai ser totalmente antiga, que é essa fitazinha azul, e sobre ela aqui teria aqui um pareamento com a fita nova, que é a fitazinha vermelha. Então, cada fita filha, eu teria o quê? Uma fita antiga e uma fita nova. Por isso que a hipótese ela é chamada de semiconservativa. Porque ela conserva a metade, numa fita nova, ela tem a metade da fita antiga e a outra metade é a fita nova. Por isso que o termo é semiconservativo. No conservativo, não. Eu tenho uma fita inteira conservada com a fita antiga e uma outra fita vai ser totalmente formada por fita nova. E no dispersivo? As 2 fitas que estão presentes nas moléculas de DNA filha têm pedacinhos de fita nova com fita antiga intercalados, tá certo? E aí, pessoal, o que foi que eles conseguiram descobrir? Pelos experimentos deles, foi feito um experimento, né? O famoso experimento de Michelson e Stahl, né? Que foi mencionado lá no enunciado da questão. Eles fizeram mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Pegaram aqui molécula de DNA e misturaram essas moléculas de DNA com o nitrogênio pesado, que é chamado de N15,
tá? E na hora que as células foram promovendo o processo de replicação, elas foram incorporando esse nitrogênio pesado nas moléculas de DNA. E eles perceberam que conforme ocorria a duplicação de DNA, foi aumentando a quantidade de fitas novas. Ou seja, a porcentagem de fita antiga aqui, ela permaneceu a mesma. E isso evidencia que a replicação do material genético é de maneira semi-conservativa. Por quê? As duas fitas novas, elas contêm uma fita antiga e uma fita nova. Então, o termo semi-conservativo quer dizer que ele conserva a metade da fita antiga e deixa uma metade sendo formada só por fitas novas. Então, na hora de promover a replicação, dentro da célula, essa fita de DNA, que é única, ela tem que ser o quê? Aberta. Tem que sofrer o que nós chamamos de desnaturação. Os pareamentos entre as bases nitrogenadas têm que ser desfeitos. Então, uma vez que a fita antiga ela é aberta, sobre a fita antiga vão ser adicionadas outros nucleotídeos na construção da fita nova. Por isso que é chamado de semi-conservativo, tá? Então, diante do que a gente acabou de explicar para vocês, vamos ver aqui qual que vai ser a alternativa correta. Nós já sabemos que a replicação de DNA, ela é semi-conservativa. Então, a gente vai eliminar todas as alternativas que não fala que essa replicação é semi-conservativa. A letra A gente elimina porque está falando que é conservativa. Elimina. A letra B não vai ser porque está falando que é dispersiva. Nós acabamos de mostrar que não é. A letra C diz que é semi-conservativa. Então, até aqui tá tudo ok. Agora, vamos ver se essa descrição que vai ser falada ali condiz com essa descrição da semi-conservativa, tá? Então, diz que a replicação é semi-conservativa. Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma fita recém-sintetizada. Pessoal, letra C está correta. Por quê? Na fita filha, ó, tem uma fita filha. Uma das fitas é antiga, que é a parental, e a outra fita, ela é nova. Então, é semi-conservativa, tá? Vamos ver o que está errado nas outras aqui. Letra D está errado porque fala que é conservativa. E a letra E? A letra E estaria certo, porque ele fala bem aqui, ó, replicação semi-conservativa. Agora vamos ver se o resto está certo. Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Não. A fita molde e a fita codificadora é a mesma coisa. Então é como se ele estivesse dizendo que a fita filha é formada só pela fita molde. Então, vamos para a próxima. Olha só, questão do Enem 2009. Ele diz o seguinte: a figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes, denominadas de A, proteína A, B e C. Depreende-se do modelo Q. Vamos aqui, gente. O que é que a gente pode entender desse modelo? A gente percebe que eu tenho a fita de DNA, que ela é utilizada como molde para produzir DNA. Então, aqui é o processo de replicação. Nós sabemos que o DNA, nas moléculas de DNA, ele serve como molde para a produção de RNA. O RNA mensageiro, principalmente, tá? Então, tá aqui o RNA. E veja que desse RNA, a célula consegue produzir uma proteína A, uma proteína B e uma proteína C. Isso mostra o que, pessoal? Vai ser a letra D, porque é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Está aqui, ó. É só você olhar. De um mesmo produto de transcrição, eu consigo produzir diferentes produtos proteicos. Mas aí você pode me perguntar, professor, mas um gene, ele vai ter uma informação para uma determinada proteína ou característica. Como é que eu tenho no DNA um gene que pode gerar várias proteínas? Existe um processo aqui que nós chamamos de, isso aqui, ó, splicing. Splicing é a edição do RNA. É mais ou menos assim, gente, ó, eu tenho no DNA o gene.
esse gene, ele contém pedacinhos que têm informação genética, que são esses pedacinhos aqui em colorido, e pedacinhos que não têm informação genética nenhuma. É como se o nosso DNA ele fosse fragmentado. E aí o que acontece? Na hora de codificar a informação genética, o DNA ele vai pegar e vai unir esses trechos que têm informação genética. Só que na hora de unir esses trechos aqui, ele pode pegar, por exemplo, esse trecho, juntar com esse trecho e juntar com esse trecho, né? Então, essas combinações diferentes, elas podem gerar proteínas diferentes. Então, nesse é que a gente chama de edição do DNA. É como se quando você grava um vídeo, você faz uma edição, você corta aqueles pedaços que não ficaram legais do vídeo. Então, é mais ou menos isso que a célula faz. Ele pega um gene, retira os pedaços que não têm informação genética e junta os trechos que têm informações genéticas, tá? Então, é isso, tá, pessoal? A gente viu um pouco sobre replicação e transcrição. Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos, sejam bem-vindos aqui ao Paz UEMA Enem, esse preparatório que te deixa super preparado aí para responder essas provas da UEMA e do Enem, tá? Que são provas que exigem demais de você, para que você tenha atenção, tá? E a gente vai trabalhar hoje sobre síntese proteica, tá? Toda vez que você vê essa palavra síntese, em biologia significa produção, tá? O que é sintetizar alguma coisa? Significa produzir essa coisa. Por exemplo, se eu quero produzir DNA, eu estou sintetizando DNA. Se eu quiser produzir proteína, eu estou sintetizando proteína. E o processo de síntese proteica, que é o processo em que se produz proteína, é chamado de tradução, tá? E nós vamos entender por que tem esse nome. Então, a gente vai primeiramente te colocar a par do que é esse processo de tradução, para depois a gente tentar responder aqui algumas questões, tá, pessoal? Então, olha só, o que vocês estão vendo nessa imagem inicial aqui é o que nós chamamos de dogma central da biologia molecular, tá? Então, o que é um dogma? O dogma é uma verdade indiscutível, tá? E na biologia é indiscutível nesse sentido porque já é comprovado cientificamente, então a gente tem como um dogma, tá? O que diz o dogma central da biologia molecular? Ela diz que o fluxo da informação genética, ela parte do DNA para o RNA para a proteína. Ou seja, as informações necessárias para produzir as proteínas, elas estão armazenadas na molécula de DNA. E por quê? Qual a importância de ter essas informações dessas proteínas? Nosso organismo ele é feito basicamente por proteínas, proteínas estruturais. E também existem proteínas que têm a função de catalisar reações químicas. Ou seja, elas vão promover o aumento da velocidade das reações químicas. E para que essas reações químicas aconteçam, não é necessário uma energia tão grande, tá? E aí, para isso, tem que ter o quê? As enzimas. E as enzimas são feitas de proteínas. E as informações genéticas para produzir essas proteínas que fazem parte do nosso corpo estão na molécula de DNA. Um exemplo de proteína estrutural que eu posso citar para vocês é a queratina, uma proteína que está presente no nosso cabelo, né? Nós temos a melanina, uma proteína responsável pela coloração do cabelo, coloração da pele, dos olhos. Então, essas informações para produzir essas proteínas estão na molécula de DNA, tá certo? Então, e basicamente uma proteína ela é feita de vários aminoácidos que estão ligados, um aminoácido ligado no outro por ligações que nós chamamos de ligações peptídicas. Por quê? São ligações que ocorrem entre um aminoácido e outro. Então, a proteína ela tem mais de 100 aminoácidos ligados, tá, pessoal? E agora, nós sabemos que as proteínas são feitas de aminoácidos. Agora, como é que a célula vai saber quais são os aminoácidos que fazem parte de uma proteína? É justamente das informações
que estão contidas na molécula de DNA. Então, vamos imaginar o seguinte, dentro da célula nós temos o núcleo, dentro do núcleo nós encontramos o DNA, e nós sabemos que o DNA ele é uma dupla fita, formando uma dupla hélice. Se a gente desenrolar essa molécula, ela vai ficar mais ou menos nesse formato aqui que vocês estão vendo, como se fosse uma escada, né? O corrimão dessa escada aqui, ó, é a fita do DNA. E aqui os degraus são as ligações que ocorrem entre essas letras aí. E o que são essas letras? Nós chamamos de bases nitrogenadas. Essas ligações que ocorrem entre essas bases são ligações fracas, que nós chamamos de pontes de hidrogênio, tá? Então, nós temos aqui um trecho de uma fita de DNA e ela traz, por exemplo, uma sequência de bases nitrogenadas. O que significa cada uma dessas letras? Nós chamamos cada uma, por exemplo, a letra A, ela se chama de adenina, tá? A letra T significa timina. A letra C significa citosina e a letra G significa guanina. O DNA, ele se diferencia da molécula de RNA da seguinte maneira. Uma das principais diferenças é que no lugar de timina, que está sendo representado pela letra T com a cor verde, no lugar dessa letra aí, nós vamos ter no RNA a uracila, tá? Representado pela letra U. E além de outras diferenças que eu não vou mencionar agora, mas o principal que a gente tem que ver aqui é que no DNA você encontra timina e no RNA, no lugar da timina, você tem a uracila, tá? Então, na molécula de DNA você tem um trecho da fita contendo uma sequência de bases nitrogenadas e quando a célula vai produzir uma proteína com base na informação que está nessa fita bem aqui, o que ela vai fazer? Ela vai localizar, a célula ela vai localizar na fita de DNA um gene. O que é um gene? É um trecho da molécula de DNA, por exemplo, esse trecho aqui, tá? Esse trecho aqui, ó, é um gene. Nesse gene eu tenho uma informação genética para produzir uma proteína, tá certo? E aí o que vai acontecer? A célula ela precisa de uma organela que nós chamamos de ribossomo, tá? O ribossomo, ele vai produzir, ele vai juntar os aminoácidos uns com os outros, de acordo com a sequência que ele encontrar numa receita. Que receita é essa? É a receita que foi tirada do gene. Então, a informação genética no DNA, o ribossomo não entende. É como se fosse uma língua que ele não entende. Então, o que ele vai fazer? O que a célula vai fazer? Ela vai transcrever essa informação que está na linguagem de DNA para uma linguagem de RNA. Então, o que ela vai fazer? Olha só, no lugar de timina, nós sabemos que timina se liga com adenina. Então, ó, a célula vai pegar esse timina aqui, ó, e vai adicionar a adenina no RNA mensageiro, tá? A adenina, nós sabemos que ela se liga com timina, mas o RNA mensageiro não tem timina. Então, no lugar de timina, nós vamos colocar o quê? A uracila. No DNA, você vai encontrar a citosina, a letra C. Então, citosina se liga no RNA, vai produzir o quê? Guanina. Então, a gente diz que a transcrição ela está acontecendo por meio da complementariedade de base. Ou seja, você vai adicionar na fita de RNA mensageiro a base nitrogenada que é complementar à fita de DNA que está sendo transcrita. Qual é a fita de DNA que está sendo transcrita? Essa aqui de baixo. Então, na fita de RNA, você adiciona, no caso a célula adiciona, a base nitrogenada que é complementar a cada uma dessas letras. Esse processo é chamado de transcrição. A enzima que faz a molécula de RNA mensageiro, nós chamamos ela de RNA polimerase, tá? Ela produz um polímero, que é a molécula de RNA mensageiro. E ela produz de acordo com as bases nitrogenadas presentes na molécula de RNA. Desculpa, na molécula de DNA, tá certo? Então, aqui é de DNA para RNA, nós temos a transcrição. Beleza, a célula produziu o RNA mensageiro. Agora, o que vai acontecer? Esse RNA mensageiro é como se fosse uma receita de bolo. E o ribossomo é como se fosse o cozinheiro.
O que o cozinheiro vai fazer para produzir o bolo? Ele vai ler a receita. Então, como é que ele sabe quais são os ingredientes que vai estar presente nesse bolo que ele vai produzir? Ele olha para a receita. E nessa analogia, o nosso bolo que nós estamos aqui querendo é como se fosse a proteína. O ribossomo produz a proteína, assim como o cozinheiro lá produz o bolo. E como é que o cozinheiro vai saber quais são os ingredientes dessa proteína? Fazendo analogia, como é que o ribossomo vai saber quais são os aminoácidos que vão estar presentes na proteína aqui? É com base na sequência de bases nitrogenadas que estão presentes no RNA mensageiro. Então, olha só, como é que o ribossomo vai fazer? Existe uma tabela que nós chamamos de código genético. Essa tabela que vocês estão vendo aqui, tá? Foi estudado quais são as bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro que vão codificar os aminoácidos, e aí foi produzida essa tabela, tá? Então, como é que o ribossomo ele adiciona um aminoácido numa proteína? Ele lê a molécula de RNA mensageiro de 3 em 3 bases nitrogenadas. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, ele vai adicionar um aminoácido na proteína. Essas 3 bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro, nós chamamos de códon, tá certo? É uma trinca, são 3 bases nitrogenadas. Então, aqui na tabelinha, no código genético, você tem as trincas que correspondem a cada um dos aminoácidos que nós encontramos no organismo. Por exemplo, se você encontrar ou seja, 3 uracilas juntas, tá? Vai codificar na proteína esse aminoácido aqui, ó, fenilalanina, tá? Que começa com pH, tá? Se você encontrar, por exemplo, o C também produz esse aminoácido fenilalanina. Então você vai perceber que vai ter mais de uma trinca que pode codificar um mesmo aminoácido. Por isso que nós dizemos que o código genético ele é degenerado, ou seja, ele tem códons sinônimos. Professor, o que é códon sinônimo? São trincas, né? Códon é a mesma coisa que trinca, são trincas diferentes, mas que codificam o mesmo aminoácido. Por exemplo, o U e o C codificam o mesmo aminoácido aqui, ó, fenilalanina. Então, nós dizemos que esses 2 códons aqui, eles são sinônimos, que eles vão resultar no mesmo aminoácido, tá? Então, vamos olhar aqui para a nossa fita de RNA mensageiro. Nós temos aqui, ó, A, U, G. Na tabelinha, vamos procurar aqui, ó, A, U, G codifica na proteína a presença do aminoácido chamado metionina, tá? Metionina, tá aqui. Metionina que vai substituir essas 3 bases aqui. Aí o ribossomo leu essa primeira, depois ele lê essa segunda base nitrogenada, aliás, essa segunda trinca, né? E aí vai adicionar esse aminoácido. E a gente vai conferir aqui, ó, AUC. Vamos olhar aqui, ó. AUC, tá aqui. Tá indicando a presença, a adição da leucina. Tá aqui. E esses outros 3 aqui agora, ó. UCG. Vamos olhar aqui. Ó. Ele começa com o U, depois tá aqui. UCG. UCG. Serina. Aminoácido serina. Ok? Então, a célula ela vai ler de 3 em 3 bases nitrogenadas, tá certo? Agora vamos aqui responder uma questão para a gente colocar em prática o que nós acabamos de analisar. Olha só. Supondo que o peso molecular médio de um aminoácido seja de 100 unidades. Olha só, ele vai misturar um pouquinho matemática com biologia, né? Então, ele está dizendo que o peso molecular de um aminoácido é aproximadamente ali, ó, 100 unidades. Quantos nucleotídeos, em média, estão presentes em uma sequência codificadora de RNA mensageiro responsável pelo sequenciamento dos aminoácidos em um peptídeo com peso molecular de 27.000 unidades? Meu Deus do céu, o que é isso, professor? O que ele está dizendo? Ele está falando que existe uma molécula de RNA mensageiro com esse peso molecular aqui, de 27.000 unidades. Ele quer saber quantas bases nitrogenadas estão presentes nessa molécula de RNA mensageiro. Porque vamos olhar, ó, aqui nós temos uma molécula de RNA mensageiro
nós temos aqui, ó, várias bases nitrogenadas. Na questão, ele está dando o peso dessa molécula com base em quê? Ele está dizendo que essa molécula tem 27 mil unidades e está te dando um dado muito importante, que cada aminoácido presente, né? Cada aminoácido que é codificado por essa sequência de RNA mensageiro, ele tem, ó, pesa 100 unidades. Então, vamos lá. Os dados, ele coloca que um aminoácido tem aí 100 unidades. Esse é o peso molecular dele. Outra informação importante que ele traz é que a cada 3, nós sabemos que a cada 3 nucleotídeos, que nós estudamos anteriormente, a cada 3 nucleotídeos vai corresponder um aminoácido presente na proteína, tá certo? Aí o que acontece? Ele coloca uma molécula que tem um peso molecular de 27 mil unidades, certo? Então, se você imaginar que a molécula toda ela pesa 27 mil unidades, nós sabemos que cada aminoácido corresponde a 100 unidades, então eu posso pegar esses 27 mil unidades, dividir para 100, e aí eu vou saber que a molécula que ela vai produzir tem 270 aminoácidos, tá certo? Nós já sabemos que a cada 3 nucleotídeos vai codificar um aminoácido. Olha, eu já tenho 270 aminoácidos na molécula, então basta pegar esses 270 e multiplicar por 3. E aí eu vou conseguir encontrar o valor total de 810 nucleotídeos, ou seja, nós sabemos que na molécula de RNA mensageiro, que tem 27 mil unidades, ela tem 810 nucleotídeos. Resposta correta, a letra A. Tá certo, pessoal? Vamos aqui para mais uma questão. Essa questão ela diz o seguinte, olha só. Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõem a porção inicial de um RNA mensageiro transcrito em uma determinada proteína de uma célula eucariota. Então, aqui, ó, eu tenho uma fita de RNA que está sendo representada por essa sequência de nucleotídeos, né? Na verdade, uma sequência de bases nitrogenadas. Então, nós temos aqui A, U, G, G, G e por aí vai, tá certo? Então, nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de síntese. Gente, eu vou voltar aqui para a nossa tabela. Antes da gente responder a primeira questão, nós tínhamos visto essa tabela aqui. O que é o códon iniciador? Nós sabemos que o processo de síntese proteica ele sempre vai começar com um códon de início. Esse códon de início sempre vai ser esse aqui, ó, AUG. Ele indica o início do processo de síntese proteica, tá? Existem 3 outros códons que sinalizam para que o ribossomo pare o processo de síntese proteica. Quais são esses outros 3 códons? Os códons são UAA, UAG e UGA. Então, na hora que o RNA mensageiro que o ribossomo encontra no RNA mensageiro um desses 3 códons aqui, ele vai o quê? Sinalizar para que o ribossomo pare de produzir proteína. São os códons de parada, tá certo? Então, o códon de início é o AUG, os códons de parada são esses 3, UAA, UAG e UGA. Então, eu vou aqui para a nossa questão aqui, que a gente começou a ler, tá? Que está aqui, ó. Então, nessa proteína, um aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido. Ou seja, ele tirou a metionina, que é o códon iniciador, ele indica a adição da metionina, né? Então, ó, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de síntese. Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente a um aminoácido número 3 da estrutura primária desse polipeptídeo, acarretando a troca de uma base adenina na célula original pela base uracila na célula mutante. A tabela abaixo permite a identificação dos códons dos aminoácidos encontrados tanto na proteína original como na mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro. Gente, não vá pensando que você vai ter que aprender todo o código genético, não. Geralmente eles vão colocar uma tabela lá para poder te mostrar
quais são os aminoácidos que correspondem a cada um dos códons, tá certo? Então fique tranquilo com relação a isso. Aí ele pergunta, agora a estrutura primária da proteína mutante tem como terceiro aminoácido qual? Então vamos lá, o que ele está pedindo? Ele fez o seguinte, ele pegou essa sequência de bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro, e o que foi que ele fez? Tá aqui, eu vou separar de 3 em 3 para a gente analisar melhor. Nós sabemos que a cada 3 bases nitrogenadas vai corresponder um aminoácido que vai estar presente na proteína. Então, olhando aqui na tabelinha, por exemplo, A ao G corresponde à adição da metionina. GCU, se a gente olhar na tabelinha, ela vai codificar alanina. Esses 3, a adenina vai codificar lisina. UUA vai codificar a adição de leucina e GAC codifica esse último aminoácido aqui, tá? Então, vamos lá. Ele disse que tirou o aminoácido que corresponde ao códon de início, então ficou só o restante. E o que foi que ele fez depois? No terceiro aminoácido, ele tirou a adenina e adicionou o quê? Uracila. Olhando na nossa tabelinha, se eu tiver 3 U's, vai codificar a adição da fenilalanina. Então, a resposta aí correta vai ser a letra D. Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação no nosso preparatório Paz UEMA Enem. Então vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje vamos falar sobre a organização e a estruturação dos parágrafos. Uma aula muito importante para que saibamos definir cada parágrafo e organizá-lo da maneira adequada. Então vamos começar relembrando o conceito de parágrafo. O que é um parágrafo? Parágrafo é uma unidade intratextual que possui seu sentido próprio em forma fechada, responsável por expor as diferentes partes do conteúdo e construir assim uma unidade maior. Eles iniciam com recuo na margem esquerda e encerram com a pontuação, geralmente um ponto final. Pode-se dividir os parágrafos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Daí vocês já tiveram uma ideia que o parágrafo é tão importante que ele traz já essa organização. Essa organização que vocês irão utilizar onde? Na dissertação argumentativa, na hora da produção textual. Ele vai fazer toda essa divisão. Os parágrafos, eles precisam estar muito bem estabelecidos, com todo o planejamento do que é a introdução, do que é o desenvolvimento e do que é a conclusão. E qual é a estrutura dos parágrafos? É importante que você saiba que o parágrafo é um dos elementos mais importantes de um texto. Pode ser considerado a alma de qualquer redação. Quando um texto apresenta uma paragrafação inadequada, certamente ele ficará confuso, desorganizado e estruturalmente comprometido. Vocês já leram um texto que ao final dessa leitura não tiveram uma boa compreensão? Isso pode acontecer quando os parágrafos estão o quê? Desorganizados, quando os parágrafos estão confusos, quando os parágrafos estão muito extensos. Isso vai comprometer a qualidade do texto. Daí a importância de fazer uma boa estruturação dos parágrafos. E isso vai ser imprescindível para a produção textual de vocês. A forma como você estrutura os parágrafos vai definir quão clara e organizada estará a sua redação. Essa ordem vai determinar o grau de compreensão e garantir uma boa nota da banca. Por isso é tão importante dominar a estrutura do texto. É muito importante que vocês façam o planejamento desses parágrafos e que vocês saibam o que colocar em cada parágrafo, visto que cada um vai ter um objetivo diferente. Por exemplo, no parágrafo da introdução, qual é o objetivo? Apresentar o tema e definir a sua tese. Muito importante, turma, não é só apresentar o tema, você precisa definir a sua tese.
A sua tese precisa ficar muito clara, porque é a partir dela que você irá definir os outros parágrafos, que são quais? Os parágrafos do desenvolvimento, onde ali vão constar o quê? Os seus argumentos. E, por fim, o parágrafo de conclusão, que no caso do Enem, é obrigatório uma proposta de intervenção. Já no PAS, o EMA, ele não dá essa obrigatoriedade de uma proposta de intervenção. Mas o que ele nos leva a concluir? Que temos que ter um fechamento daquela ideia, que temos que levar a uma reflexão, certo? Então, muito cuidado com essa organização dos parágrafos. Outra coisa muito importante que será avaliado na competência 3 e na competência 4 é a questão da coesão e da coerência. Os parágrafos precisam estar bem coesos e bem coerentes, porque isso também vai influenciar diretamente na sua nota. Sem coesão e sem coerência, não existe uma construção adequada dos parágrafos. A função de cada parágrafo. Cada parágrafo deve estar ligado ao seguinte e ainda fazer referência ao anterior. Dessa forma, você garante que o leitor não se perca e entenda os fatos a partir de uma ordem delimitada. O que acontece muito, o que é muito comum entre os candidatos? Que um parágrafo não tenha nenhuma relação com o outro. E aí, turma, nós não estaremos fazendo um texto dissertativo, argumentativo com coesão. São nesse exato momento que você vai usar os elementos coesivos, que são os conectivos, para dar uma ideia de adição, para dar uma ideia de explicação, uma ideia alternativa ou uma ideia de conclusão, de acordo com a função e a finalidade que você quer passar ao leitor do seu texto. Então, é muito importante que os parágrafos de vocês estejam interligados, que os parágrafos de vocês estejam conectados. Finalizou o parágrafo da introdução, já finalizou ali com a sua tese. A seguir vem o do desenvolvimento, que precisa estar interligado com o da introdução. Assim como o parágrafo da conclusão precisa estar interligado com o desenvolvimento. É como uma grande colcha de retalho. Precisa estar ali, ó, toda costuradinha, toda interligada. Um parágrafo relacionado ao outro. Nada de construir parágrafos soltos, que não tenham elementos que façam essa ligação entre a semântica, o conteúdo, o sentido do texto e também a coesão, que são o quê? Os conectivos que vão ligar os parágrafos. E como estruturar os parágrafos? Os parágrafos não têm uma limitação de tamanho, mas uma redação dissertativa, argumentativa, segue uma estrutura bastante específica. O texto é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, seu texto deve ter no mínimo 3 parágrafos, no mínimo 3 parágrafos. Ou seja, um de introdução, 2 de desenvolvimento e outro de conclusão. As redações de nota 1000 costumam ter 4 parágrafos. Qual é o mais recomendável? Qual é a orientação mais utilizada? É que se façam 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento, com o objetivo 1, o objetivo 2 e um de conclusão. Eu tenho que seguir essa regra? Necessariamente eu tenho que fazer todas as vezes 4 parágrafos? Não. Eu posso utilizar uma quantidade maior, mas corre o risco de ficar um texto muito longo, um texto cansativo e recorrer aí em erros de coerência e também de coesão. Portanto, a orientação e analisando as redações que tiveram as maiores notas, elas apresentam geralmente 4 parágrafos, certo? É importante ressaltar que, quando dizemos que um parágrafo termina, quando acabamos um assunto, na verdade estamos nos referindo a um aspecto da argumentação que está sendo desenvolvida. Ou seja, você fechou aquela linha de pensamento, você fechou aquele argumento e você vai passar para um outro ponto que você também quer apresentar no seu texto. O tema, que é o problema a ser solucionado, proposto no enunciado da prova, permanece o mesmo. O que acontece é que um novo parágrafo implica em uma abordagem inédita para o mesmo tema central, mas contempla aspectos diferentes. Até porque cada parágrafo possui um objetivo diferente, né? Um
para apresentar e definir a tese, outro para trazer os argumentos e outro para propor uma intervenção e concluir a sua ideia. Então, por isso, ele apresenta características diferentes, mas nem por isso eu estarei falando sobre outro tema. O tema permanece o mesmo. Por isso, a importância dos parágrafos estarem conectados. Você vai fazer isso como? Através da coesão e da coerência. Dicas importantes para a elaboração dos parágrafos. A primeira dica é muito simples. Você não pode escrever um parágrafo que se limite a uma única frase. Por outro lado, não é recomendável escrever um parágrafo extenso demais. Assim você evita que o leitor fique confuso. Não transforme uma única frase em um parágrafo inteiro. Além de deixar o leitor perdido, você vai passar a impressão de que o seu argumento não é relevante o suficiente. Então, turma, nada de pegar uma frase e ficar ali, falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Vocês precisam ter argumentos que sejam realmente convincentes. E como vocês vão fazer isso? Através de dados, através de citações, através de comparações, para que vocês tenham realmente um argumento relevante. E não pegar uma frase e ficar apenas repetindo aquilo que você já disse, só que com outras palavras. Vai ficar redundante, vai ficar extenso e certamente irá ficar bem cansativo. Lembre-se da estrutura padrão. Existem diferentes formas de organização de parágrafos. Contudo, nos textos dissertativos, argumentativos e também em alguns gêneros do universo jornalístico, os parágrafos geralmente seguem uma estrutura padrão. No texto dissertativo também, né, turma? Eles seguem essa estrutura padrão. Essa estrutura é constituída por 3 partes. A ideia núcleo, as ideias secundárias que vão desenvolver a ideia núcleo e a conclusão, que reafirma a ideia núcleo, né? Ela fecha, ela conclui. Vale lembrar que em parágrafos curtos, dificilmente haverá uma conclusão, né? Não dá para fazer uma conclusão, um fechamento ali nos parágrafos que são muito curtos, né? Por isso você precisa elaborar bem esse seu parágrafo. Apresente o tópico frasal. Para iniciar seu parágrafo, apresente o tópico frasal. Mas o que é esse tópico frasal? Vamos ver? O tópico frasal nada mais é do que a frase inicial de cada parágrafo, a frase que resumirá a ideia a ser desenvolvida. É importante que o tópico frasal seja conciso e objetivo, composto no máximo por 2 ou 3 orações e características que facilitará o desenvolvimento da ideia central, né? Em resumo, o que é esse tópico frasal? É a frase que vai trazer a ideia do parágrafo, a ideia que será desenvolvida naquele parágrafo. Cada parágrafo tem a sua ideia principal, a sua ideia-chave, né? Limite seu parágrafo ao desenvolvimento de uma ideia núcleo. Os parágrafos existem para dar um intervalo entre um assunto e outro, dentro do mesmo tema. Quando você perceber que um parágrafo deixou de desenvolver sua ideia núcleo, é hora de finalizar aquele parágrafo e sim iniciar outro. Por quê? Porque você já usou todos os argumentos e já deu um fechamento para aquele parágrafo. Se você não faz isso, você vai ficar sendo redundante, fazendo um parágrafo extenso que não está comunicando nada, apenas repetindo o que você já havia falado. Então, finalizou a ideia núcleo, passa já para o outro parágrafo. Não se esqueça da palavra-chave. Um tópico frasal longo pode ocultar a palavra-chave do parágrafo. A palavra-chave é aquela palavra de peso que norteará o desenvolvimento das ideias. Se o seu tópico frasal for vago, isto é, apresentar múltiplas palavras-chave, provavelmente você terá dificuldade para encontrar a palavra principal, que será responsável por levar adiante a ideia central. Turma, é muito importante que vocês identifiquem essas palavras-chave. É uma dica que eu sempre dou aos meus alunos. Quando vocês receberem o tema da redação, claro, vocês se prepararam aí com muitas leituras, com muitos temas. O que vocês vão fazer? Quando vocês forem analisar o tema vocês sabem, ele é proposto pela banca. Vocês já recebem o tema. Vocês têm os textos motivadores também. Então, quando vocês se depararem com o tema, o que vocês podem fazer? Vocês vão sublinhar
vão grifar ou circular as palavras-chave. Ou seja, essas palavras, elas são a ideia central que vocês irão desenvolver ao longo da sua produção textual. E aí vocês vão fazendo um planejamento desse texto. Você já sabe quais são as palavras-chave, e aí você vai organizando e de que forma ela vai aparecer no seu texto. Se vai ser na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão. Então, é muito importante identificar as palavras-chave, seja no tema ou seja nos textos motivadores. E, principalmente, na hora da produção textual. Pratique a reescrita. Turma, não adianta de nada vocês ficarem apenas na teoria. É muito importante, é muito necessário que vocês façam a reescrita do texto de vocês. Produziu a redação, analisou, pode pedir até para uma outra pessoa também ler a sua redação, para que ela possa lhe dar aí um outro ponto de vista. E aí sim você vai fazer uma reescrita, tentando melhorar aqueles aspectos, aquelas competências na qual você não se saiu muito bem. Então, nada de ficar só na teoria. Vamos ter o hábito de praticar. Quanto mais você praticar, mais rápido esses parágrafos vão ser desenvolvidos, você vai ter uma naturalidade maior para produzir o seu texto. Se ao final do seu texto você perceber que acabou misturando ideias diferentes em um mesmo parágrafo, não se desespere. Tenha paciência e reestruture-os. Lembre-se de que o processo de reescrita é fundamental para quem quer escrever bons textos. Então, às vezes, os candidatos, eles preocupam-se apenas em escrever sobre vários temas. E aí fazem 10 redações, 20 redações, quando que, se você diminuir isso e trazer qualidade como uma reescrita, uma releitura, você terá um ganho bem maior. Então, fica a dica, pratique a reescrita. Vamos ver aqui um exemplo de um parágrafo que ele está abaixo do esperado. Ou seja, não foi uma nota nada legal, né? Primeiro ele faz uma marcação ali com um asterisco. Já vocês sabem que vocês não podem fazer nenhum tipo de marcação na prova de vocês, né? Outra coisa, quando ele vai começar o parágrafo, lembra daquela dica que a professora dava pra gente lá nas séries iniciais, lá na alfabetização, lá no primeiro ano, no segundo ano do novo fundamental? O que a professora dizia pra gente? 2 dedinhos longe da margem. E será que a gente ainda usa isso? Sim, turma, é o recuo. O recuo que precisa aparecer na margem esquerda. Observem que esse candidato aqui, ele não coloca o recuo. Inclusive, nem tem a identificação do candidato. Por quê? Porque ele não teve uma nota tão adequada e então foi melhor preservar aí a identidade dele. O INEP não disponibilizou a identidade desse candidato, tá? Então, ele fez o asterisco para começar. Ele começa sem fazer o recuo do lado esquerdo que é necessário. É esse recuo que vai marcar os parágrafos. O que marca um parágrafo? O recuo na margem esquerda e a pontuação ao final de cada parágrafo. Geralmente um ponto final, mas pode vir aí também um ponto de exclamação ou também um ponto de interrogação. Aí ele diz aqui, a liberdade que damos para a internet nos influenciar. Sabemos que a internet está totalmente ligada ao nosso cotidiano, de diversas maneiras, para nos manter ligados às notícias, para entretenimento, entre outros. E com acesso a ela, criamos nossas bases e opiniões sobre diversas informações que temos, desde política a gosto musical. Ao utilizarmos tanto, acabamos nos prendendo a uma rotina de algoritmos que é construída. Um texto com muitos problemas, falta pontuação, falta coesão, falta coerência, não apresentou a tese, misturou ali os argumentos, misturou os temas, então um texto com muitos problemas. Aqui um exemplo de um parágrafo com uma boa estrutura. Observem, essa aqui optou por não colocar o título, vocês sabem que no Enem não é obrigatório o título, né? Esse sim é da Yasmin Lima Rocha. O INEP já identificou essa candidata. Observem que a Yasmin, sim, coloca o recuo ali na margem esquerda. Fez um recuo pequeno, né? De 1 centímetro, mais ou menos. Você pode fazer um recuo de 1 a 2 centímetros, mas ela teve a preocupação de, sim, fazer o recuo na margem
esquerda. Vamos ler o que a Yasmin colocou no parágrafo dela? A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação, uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 1988, que assegura a educação como um direito social de todo cidadão brasileiro. Deu para perceber, né, turma? A diferença entre um texto que está muito abaixo do esperado e um texto que, sim, tem qualidade. Ele tem qualidade na coesão, tem qualidade com a questão da pontuação, com a questão dos argumentos. Ela apresenta o tema, a formação educacional de surdos no Brasil, e ela defende a tese. Olha a parte mais importante. Ela não só apresentou o tema, porque senão nós estaremos tratando de um texto o quê? Dissertativo, expositivo, não é isso que nós queremos. Nós queremos um texto dissertativo argumentativo. E a Yasmin fez isso muito bem. Ela deixa definida a tese dela quando ela diz, ó, milhares de surdos de todo o Brasil têm o seu direito à educação vilipendiado. Então ela já colocou que isso existe por quê? Porque o direito deles não é cumprido. Inclusive ela até cita a Constituição Cidadã de 1988. E o que ela vai trazer ainda no texto dela? Certamente nos parágrafos do desenvolvimento, o que ela vai abordar? Que assegura a educação como um direito social a todos os brasileiros. Então é isso, turma. Passe lá na nossa plataforma Gonçalves Dias, reveja as nossas aulas e aproveite todos os nossos materiais. Um abraço e até a próxima!